Nação, temos tantas coisas para falar nesse vídeo aqui que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos começar pelas propostas que o Gabriel Barbosa vem recebendo. Na verdade, sondagens. Vários clubes estão interessados em saber qual é a atual situação do jogador para que possa fazer uma possível proposta para tirá-lo do Flamengo agora, ou então assinar o famoso pré-contrato para que o atleta possa deixar o clube rubro-negro no final do ano e seguir para uma nova casa no ano que vem. Já é de conhecimento de todos, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, como os interessados aqui no Brasil no atacante rubro-negro. Mas agora há um clube internacional interessado no jogador e o Flamengo pode fazer uma situação diferenciada para que o atleta possa jogar fora do país. Também quero falar para vocês sobre a negociação do Flamengo com o Lazio, que finalmente andou. O Flamengo pode estar muito próximo, inclusive, de anunciar Marcos Antônio como seu primeiro reforço nessa janela de meio de ano. E é claro, óbvio, que eu vou falar sobre o jogo também com vocês. As notas dos jogadores, para vocês ficarem tiriricas da vida comigo, vão ser mostradas nesse exato momento. O planejamento do Flamengo para os próximos jogos, os próximos confrontos, o que esperar do time do Flamengo. Tudo isso e muito mais nós vamos conversar agora. Eu sou Fabrício Lopes, nós estamos no canal Resenha Rubro-Negra e eu espero que você se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e nos recomende para os seus amigos. Você tem credibilidade suficiente para fazer com que seu amigo, que sua amiga, acreditem que nós somos um canal do bem, um canal sério. E para isso, a gente trabalha muito duro todos os dias. Então recomenda a gente, pede seus amigos para virem se inscrever aqui, para o canal continuar crescendo e a gente continuar aqui na plataforma vermelhinha com vocês. E a gente é tão bacana que a gente até dá algumas dicas para vocês. E como não podia deixar de ser, a dica mais preciosa que eu tenho nesse momento para dar é sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Tu sabe, né? Teu FGTS está lá, esperando só você resgatar e resolver seus problemas financeiros ou até mesmo proporcionar uma viagem com a família, investir na casa, num carro novo, enfim. Você decide o que fazer com o seu dinheiro. Mas a Mais Ágil pode e vai te ajudar a conseguir resgatar seu FGTS. Para isso, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A gente vive recomendando a Mais Ágil por causa do feedback de quem usou a Mais Ágil através do nosso canal, que é sempre positivo. A gente recomenda a Mais Ágil porque a gente confia. Então clica no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, fale com um dos atendentes da Mais Ágil e se tudo der certo, em até 12 horas, seu FGTS vai estar na sua conta. A Mais Ágil a gente recomenda porque a gente confia. E a gente confia muito nesse elenco do Flamengo também. Ontem foi um dia diferenciado, foi um dia em que as coisas não aconteceram da maneira que a gente queria. Eu tenho cá minhas discordâncias sobre a postura do técnico Tite no jogo de ontem, mas é claro que a gente não pode tirar a responsabilidade da CBF, não tem como. A CBF é a principal culpada pela derrota do Flamengo da maneira que foi. Os jogadores extremamente desgastados, pesados, cansados, indo para o campo e para o abate da melhor maneira que eles conseguiram. Mas o fato de estarem jogando a cada 3 dias com intervalo inferior a 66 horas faz com que o espetáculo fique prejudicado, pelo menos pelo lado do Flamengo. Eu tenho certeza que o pessoal que torce para o Juventude está amarradão. Eu tenho certeza que o pessoal que torce para o Bahia está amarradão. O problema é que o nosso elenco ele está muito desgastado por conta de termos muitos jogadores que servem às seleções. Alguém disse hoje no nosso grupo de WhatsApp dos membros VVP o seguinte: o Flamengo tem que parar de contratar jogadores selecionáveis. Tem que começar a contratar jogadores medianos, porque os medianos não são chamados para seleções. Só que aí a gente vai passar a ter um time mediano, né? Porque se a gente contratar um jogador mediano, que não é convocado para a seleção, nós vamos ter como resultado um time mediano. E um time mediano fica no meio da tabela. E no meio da tabela não se ganha título. Então saca só. O Flamengo precisa continuar contratando jogadores de alto nível. Claro, melhor se eles ainda não estiverem sendo convocados. Mas prestem bem atenção, o Flamengo vai lá e contrata o Jacozinho. Ninguém conhece o Jacozinho, Jacozinho tem seus 23, 24 anos, chega no Flamengo numa equipe organizada e arrebenta a boca do balão. Aí o técnico da seleção brasileira convoca o jogador. A culpa é do Flamengo porque trouxe um jogador selecionável? Não, quando o Flamengo trouxe ele não era selecionável não, mas jogou tanta bola que acabou sendo chamado para a seleção.
Então essa parada não existe, gente. A gente não tem que bater na vítima, a gente tem que bater no causador do problema. O problema é a CBF e esse calendário esdrúxulo. Os clubes são obrigados a aceitarem esse calendário porque não se unem. Se os clubes se unissem, e aí eu não estou falando de meia dúzia de gato pingado, não. Eu estou falando dos 20 clubes da Série A. Se eles se unissem e falassem, então tá bom, não vai mudar o calendário não, a gente não joga, acabou. Os 20 clubes fizerem greve, a CBF vai fazer o quê? Não vai ter para onde correr. Então tem que ter uma postura mais dura, mais rígida dos clubes para pressionar a CBF. Você, torcedor rubro-negro, que pensa em protestar por conta dessa derrota do Flamengo, vai para a porta da CBF em vez de ir para a porta do Ninho do Urubu, vai protestar lá na CBF, na moral, vai falar contra o presidente da CBF, contra a entidade, que a culpa é toda da entidade. Nós não podemos diminuir a qualidade do nosso elenco para escapar das maledicências da CBF. Não pode, o pensamento está errado. O Flamengo tem que contratar, é jogador selecionável mesmo, tendo dinheiro, tem que ter os melhores. Porque a torcida rubro-negra merece títulos. O Flamengo merece títulos. E títulos se conquista com os melhores. Tendo os melhores, a gente vai estar sempre disputando os títulos. A gente não pode pensar em remediar o errado. A gente tem que corrigir o erro. A pancada tem que ser dada na Confederação Brasileira de Futebol, que está desvalorizando aqueles que valorizam o seu campeonato. O Flamengo investiu horrores para poder jogar o Campeonato Brasileiro. E o que a CBF fez? Desvalorizou o seu próprio campeonato. Eu sei que alguns times do Rio Grande do Sul, como o Juventude, estão felizes. Lá no Nordeste o Bahia está feliz, apesar do que o Vitória não está tanto, né? Porque são clubes menos afetados. Mas a gente não pode perder a isonomia. Falaram tanto na isonomia com o Grêmio e Inter, mas quando é com o Flamengo é mimimi, né? O que não faz com que a postura que o Tite adotou ontem com o time do Flamengo seja correta também. Porque ele tinha um banco de reservas. Na coletiva ele falou que está jogando com aqueles que treinam e têm uma rotina diária. Ué, o Matheus Gonçalves não tem uma rotina diária, não? Qual é a diferença da rotina diária do Matheus Gonçalves para a rotina diária do Vitor Hugo, que entrou ontem e nem parecia que estava em campo? O Tite sabe de alguma coisa na rotina diária do Matheus Gonçalves que desabone ele a estar no jogo? Então para que levou? O Verton tá na gandaia também? Por que não usa? Tem tanto jogador no banco, tem tanto jogador bom da base, por que não levou o Chola? Tá aí no final de contrato, o Flamengo não vai ficar com o Chola. Aproveita para botar o moleque para jogar, vamos ver o que vai dar. Bom, mas eu já falei muito sobre o jogo de ontem, sobre a minha análise com o técnico Tite no pós-jogo. O pós-jogo foi muito tarde ao ar, então ele teve um baixo número de visualização. Você que está aqui assistindo nosso canal agora, dá uma moral, coloca play e assista lá. Porque se ficar baixa a visualização, o YouTube começa a sacanear o canal de maneiras que você nem imagina, tá? Então dá essa moral pra gente, vai lá assistir. Eu sei que foi muito tarde, mas agora dá tempo de assistir. No final do vídeo aqui eu vou botar a telinha com o pós-jogo. Aí você assiste, você dá uma olhadinha lá, ajuda o nosso canal e ainda fica bem informado sobre aquilo que eu achei sobre o jogo de ontem, beleza? Bom, depois dos resultados que nós tivemos ontem, o Flamengo conseguiu se manter na liderança do certame nacional, com 24 pontos em 12 jogos. O que nos mantém à frente do Bahia, que tem o mesmo número de pontos e jogos, é o saldo de gols. Nós temos 9, Bahia 7. O Botafogo, que venceu ontem também de virada, soma 23 pontos em 12 jogos, com 8 de saldo de gols. O Palmeiras, que tomou a traulitada do Fortaleza. Gente, mas teve um dos gols do Luceiro, né? Que foi uma virada de bola daquele Catatal, esqueci o nome dele, gente. Jogou no lateral direito, jogou no Vasco, lá no Fortaleza ele joga de ponta direita. Como não é Catatal, não, como é que é o apelido dele? Você sabe o apelido dele lá, né? Ele fez uma virada, e tem o bigodinho, ele fez uma virada de bola extraordinária. Como aquele menino joga bola quando tá no Fortaleza, né? Impressionante mesmo. Bom, Palmeiras perdeu, ficou com 23 pontos nos 12 jogos, 7 de saldo de gols. Aí vem o Cruzeiro. E o Cruzeiro é um time especialmente perigoso, pessoal. Por quê? Eles têm 20 pontos, mas eles têm um jogo a menos que a gente. Então, teoricamente, se eles vencerem o jogo que eles têm a menos que nós, eles vão para 23 pontos. E como vocês podem ver do ladinho ali nos próximos jogos do Flamengo, o Cruzeiro é o nosso próximo adversário. Então, se o Flamengo perde para o Cruzeiro em casa no Maracanã, o que eu duvido demais, o Cruzeiro faria 26 pontos se ganhar também o jogo que tem atrasado e passaria ao Flamengo na tabela de classificação. Tá na hora da gente começar a olhar o Cruzeiro com um pouquinho mais de seriedade. Não é mais aquele time falido, não. Os caras organizaram as despesas, viraram SAF e o cara tá montando simplesmente o que, para mim, é um dos melhores meios de campo do Brasil. Matheus Pereira, Matheus Henrique e o Wallace
no meio de campo dos caras. Os caras têm força, talento e criatividade. Claro que esses jogadores ainda não entraram em campo. E sem entrar em campo, os caras já estão com 20 pontos. Imagina se esse trio aí der certo no meio de campo do Cruzeiro. E o Cruzeiro ainda não parou de contratar, não. Um dos caras que o Cruzeiro quer é o Gabriel Barbosa, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas, enfim, tem que olhar com muita seriedade para esse Cruzeiro que vem forte no Brasileirão. Na sexta colocação, Atlético do Paraná com 19. Na sétima, Bragantino com 18. Na oitava, o Inter, que tem 2 jogos a menos. Então são 6 pontos a menos aí. Se o Inter conseguir fazer 6 pontos, é certo, 18, 19, 21, 22, vai para 23 pontos, cola na liderança também. O Atlético Mineiro com 17 pontos também tem um jogo a menos. E o Fortaleza também com jogo a menos, 17 pontos. O Flamengo tem que ficar muito esperto com essa galera do jogo a menos aí. Os próximos jogos do Mengão, queridão, Cruzeiro. É fundamental, é imperativo que a gente vença a equipe do Cruzeiro no próximo jogo no Rio de Janeiro. Não interessa se a gente está sem o Cebolinha, que ainda demora um mês para voltar. Não interessa se a gente vai estar sem o Bruno Henrique, que deve ficar aí mais um tempinho de molho. Não interessa nada. Tem que ganhar. Senão, a gente vai estar criando um monstro que é esse time do Cruzeiro aí. Depois a gente pega o Atlético Mineiro em Minas Gerais, e aí é o único jogo fora que a gente vai ter antes dos selecionáveis voltarem. E aí é um jogo dificílimo, o Atlético Mineiro não vem bem na competição, tá ali na 9ª colocação, mas tomando uma cacetada atrás da outra, com lesões, muitos problemas de lesões. Um dos atacantes dos caras, o Alisson, se lesionou e deve ficar um bom tempo fora. O Hulk também não vive o seu melhor momento, mas a gente sabe, o Atlético é sempre o Atlético, é sempre uma pedra no sapato de qualquer clube que pretenda ser campeão. Então é imperativo vencer a dupla mineira e aí poder comemorar o Campeonato Mineiro desse ano, né? Depois vem o Cuiabá, que não é um time perigoso não, mas vem aprontando com os clubes grandes do Campeonato Brasileiro. Conseguiu boas vitórias contra gigantes do Brasileirão. Depois, no dia 10, estão vendo o intervalo? Ó, de 30/6 para o dia 3/7. 3 dias depois contra o Cuiabá. 4 dias depois, a gente pega o Fortaleza também no Rio de Janeiro. Daí para baixo, coloria até diferente os outros jogos, porque é quando a cavalaria chega, tá? É quando o reforço chega. Dia 17 de julho, a gente tem Arrascaeta, Matias Vinha, Varela, Nico de la Cruz e Eric Pulgar na equipe do Flamengo para enfrentar o Internacional de Porto Alegre, muito provavelmente em Santa Catarina. Depois, no dia 27, a gente pega o dia 20/7, a gente pega o Criciúma no Rio de Janeiro. Dia 24/7, o Vitória, lá em Salvador, na Bahia. E no dia 27 de julho, a gente pega o Atlético Goianiense no Rio de Janeiro. São 5 jogos no Rio de Janeiro, 3 jogos fora de casa. O Flamengo tem uma boa sequência para se manter na liderança e para cravar de vez uma liderança isolada no Brasileirão. Eu acredito muito que o Flamengo, olha só, para mim o Flamengo vence o Cruzeiro, empata com o Atlético, vence o Cuiabá, vence o Fortaleza, vence o Inter, vence o Criciúma, vence o Vitória e vence o Atlético Goianiense. Então, desses 8 jogos, são 7 vitórias e um empate. Como eu estou muito ruim de conta hoje, 7 vezes 3, 21, mais 1, são 22 pontos em 24 possíveis para o Mengão fazer isso daí. Vocês acreditam nisso? Vocês creem que a gente pode conseguir essa pontuação toda que eu tô falando aqui? Coloca aí nos comentários, nação. Fala, mas fala com gosto, tá? Bom, as notas que eu dei para os jogadores ontem, tá? Agostinho Rossi, para mim, foi o melhor jogador em campo, craque do jogo, para mim, 9. Wesley, 7,5. Fabrício Bruno, 6. Léo Pereira, 5,5. Ayrton Lucas, 3. Léo Ortiz, 5. Gerson, 7. Lohan, 5,5. Luiz Araújo, 8. Vitor Hugo, 1. Pedro, 8. Gabi, 3, Carlinhos, 6, Everton Araújo, 6, Davi Luiz, 5, Tite, 4. Nota total do time, a média foi 5,5, o time foi reprovado ontem. Bom, se vocês querem saber o motivo de cada uma dessas notas, tá no meu pós-jogo. Daí é só terminando esse vídeo aqui, vai aparecer lá na telinha o quadradinho, clica nele, vai lá pro meu pós-jogo e aí você vai entender por que eu dei cada uma dessas notas, beleza? Agora coloquem as notas de vocês aí nos comentários para eu entender o que vocês estão pensando sobre o jogo de ontem. Bom, eu falei ainda há pouco que o Cruzeiro tem que ser uma equipe levada a sério, né? A equipe, além, dentre outros, contratou também aquele Caio Jorge, né, gente? Que era do Santos, bom atacante, jovem, se não tiver problema de lesão, vai dar trabalho. O Cruzeiro é uma das equipes que querem o Gabriel Barbosa, o Gabigol.
Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, são algumas das equipes que sonham em ter o Gabigol. Com relação ao Palmeiras, por mais que eu cheque, por mais que eu aprofunde, eu não consigo achar uma maneira de certificar que o Palmeiras realmente sondou o jogador. Parece mais uma jogada do empresário, parece mais uma jogada para poder colocá-lo em evidência, bem como foi com o Bruno Henrique, mas no mundo do futebol não dá para descartar absolutamente nada, tá? Já o Corinthians, eu sei que o Corinthians quer o Gabriel, eu sei que o Corinthians estava fazendo um plano nos bastidores para contratar o Gabriel. O que atrapalhou muito os caras foi esse escândalo que teve, eles perderam o patrocinador, tem muita gente lá sendo vigiada pelas autoridades, está rolando processo fora do clube também. Então isso tudo atrapalhou muito o Corinthians a fazer uma proposta séria pelo Gabi. Mas a ideia dos caras era tirar o Gabriel nessa janela agora, montando, junto com outras empresas lá, um pool para poder pagar aquilo que o Flamengo quer. O Cruzeiro, como eu já relatei para vocês muitas vezes, chegou até a falar com o Rodolfo Landim, o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, chegou a falar com o Landim, chegou a falar com o Gabriel também, tá? Só que não agradou muito ao Gabriel a ideia de ir para o Cruzeiro. A grande verdade é essa. O Gabigol não ficou muito convencido que ir para o Cruzeiro seria uma boa. Então as coisas não evoluíram. Até porque o Cruzeiro sabe que vai ter que pagar uma nota preta para o Flamengo se quiser realmente o Gabriel. E pelo que eu apurei, o que o Landim quer é algo em torno de 5 milhões de euros para liberar o Gabigol para algum time no Brasil neste momento. Agora, rolou aí a informação via ESPN que o Panathinaikos da Grécia fez uma consulta pelo Gabriel. O Panathinaikos, pessoal, ele está remontando a sua equipe, tá? Eles também estão interessados no Facundo Pellistri, do Manchester United. Então eles estão remontando a equipe e fizeram uma sondagem pelo Gabriel. O Gabriel hoje é um jogador interessante para todos os clubes no mundo todo, menos para o Flamengo. No Flamengo, o Gabriel não consegue jogar 16 jogos, 3 gols, nenhuma assistência. O mapa de calor do Gabriel tem que usar uma lupa para ver o que ele faz dentro de campo. Ele entrou ontem e foi mais zero à esquerda. A coisa não flui, o jogo não anda. Não tá, no Flamengo, eu tô convencido que o ciclo dele terminou. E quem me acompanha sabe que eu sou o maior Gabizete de todos. Sempre fui muito fã desse cara, falei até que eu ia fazer a tatuagem dele no meu braço. Não farei mais por causa dele ter vestido a camisa do Corinthians, me decepcionou muito, uma coisa minha. Mas eu ia fazer no meu braço, ele levantando a Libertadores, o Zico levantando a Libertadores Mundial, farei só o Zico, o Gabriel não mais, me decepcionou muito. Mas para mim, eu não vejo mais como o Gabriel continuar no Flamengo. Coloquem aí nos comentários se vocês acham que é uma boa o Gabriel sair para o Panathinaikos. 5 milhões de euros do Panathinaikos é bobagem. Inclusive, o Flamengo pode até facilitar a saída dele para o Panathinaikos. Pode até rolar um empréstimo sem custos para o Panathinaikos, porque é um clube fora do Brasil. E o Flamengo até estuda, pelo que eu apurei, colocar uma cláusula que o Gabriel não poderia voltar para o Brasil antes de um número X de tempo. Isso pode fazer se o jogador concordar, tá? Mas o Flamengo estuda aí maneiras de não perder o Gabigol nessa temporada para nenhum clube brasileiro, dificultando a saída dele para clubes no Brasil, mas para clubes do exterior, o Flamengo até pode mostrar uma boa vontade, sim. E Flamengo e Lazio finalmente chegaram no acordo por Marcos Antônio. Como eu vinha falando para vocês, os valores que eu trouxe aqui para vocês batiam muito. O que eu vou falar agora parece até que eu vou estar repetindo informação, mas não é não, é coisa nova até. O Flamengo e a Lazio se acertaram em empréstimo de 1 ano do jogador e aí, a partir daí, o Flamengo teria a obrigatoriedade de compra. Lembra que eu falei para vocês que o que estava pegando era a questão da obrigatoriedade de compra? Que os caras lá da Lazio não queriam correr o risco do Flamengo devolver o Marcos Antônio? Então o Flamengo foi muito inteligente. O Flamengo propôs a Lazio o seguinte, não, beleza, obrigação de compra, mas desde que ele cumpra algumas metas que a gente vai estipular aqui no contrato. E a Lazio falou, beleza, bota aí no contrato, bota aí na minuta. A minuta é o rascunho do contrato que a gente vai estudar direitinho. E se for bom mesmo, se for interessante mesmo, a gente topa. Então, neste momento, o Flamengo acordou com a Lazio
contratá-lo, se ele cumprir as metas, por 5 milhões de euros. Lembra que eu falei para vocês que os caras queriam 6? O Flamengo conseguiu fechar por 5 milhões de euros. É só o Marcos Antônio fechar as metas que o Flamengo tem. Provavelmente número de jogos como titular, gols, serão essas as metas, tá? Com certeza absoluta. E aí, se a Lazio aceitar, o Flamengo fica perto de anunciar o jogador, que deve desembarcar no Rio de Janeiro em julho. Portanto, as tratativas do Flamengo para o seu primeiro reforço nessa janela do meio do ano estão a todo vapor e a qualquer momento eu posso vir aqui e anunciar para vocês que o Flamengo fechou mesmo com a Lazio. Por isso é importante a sua inscrição, para você não perder absolutamente nada e ficar sabendo de tudo, até se eu entrar de madrugada aqui. Tamo juntos. Coloque aí nos comentários o que vocês acham sobre todas as notícias que eu trouxe para vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.